Fala pessoal, tranquilo? Tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Augusto, tá? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre como fazer uma importação de forma correta em Electron.js, tá? Vou estar demonstrando para vocês na prática aí como vocês podem estar importando um módulo de Node.js, né? Utilizando boas práticas aí, utilizando a ferramenta, beleza? Bora lá! A primeira coisa que vocês precisam saber, antes de eu mostrar para vocês como fazer uma importação de forma correta, é que se caso você baixar a ferramenta Electron.js no seu projeto, né, do jeito que ela vem, você provavelmente não vai conseguir fazer uma importação de um módulo Node.js da forma como eu vou mostrar agora, que é basicamente você criar um arquivo aqui, né, vamos supor colocar aqui, ó, teste.js, né, e fazer um import aqui, o import não, desculpe, const fs require, né? Aí eu vou colocar aqui fs, né? E dar um console.log fs, né? Vou salvar o arquivo aqui, vou entrar no meu index.html e vou linkar esse arquivo aqui, ó. Eu vou colocar aqui teste.js. Vou salvar, né? Vou abrir aqui minha aplicação, dar um refresh, né? E vou olhar aqui para ver o que ele me retornou. Perceba que ele me retornou que o require não está definido. Por que que isso acontece? Por padrão, tá? O Electron.js, as versões mais recentes, bloqueiam importação de módulo Node.js dessa forma, tá? Por uma questão de segurança, entendeu? Então, qual seria a forma de fazer a importação de um módulo Node.js? Bora lá, que agora eu vou mostrar para vocês, beleza? Uma recomendação antes da gente continuar aqui, tá? É que se você é uma pessoa inexperiente com desenvolvimento de projetos em Electron.js, não desative as configurações de segurança só para poder importar daquela forma como eu mostrei, tá? A não ser, obviamente, que você saiba o que você está fazendo, ok? A primeira coisa que você deve fazer é criar um arquivo JS, beleza? Eu já tenho um arquivo aqui para mostrar para vocês, então dentro da pasta scripts eu tenho um arquivo aqui criado. Vou pegar esse arquivo aqui, ó, bator.info.js, né? Então, beleza. Dentro desse arquivo que eu tenho aqui, eu tenho uma importação de um módulo que eu importei, ok? E esse módulo é um módulo que eu tive que baixar no meu projeto, tá? Ele não é nativo do Node.js, tá? Então eu baixei via terminal através de npm esse módulo, ok? E eu estou utilizando o método do System Information para obter informações da minha bateria, né? Então, isso daqui é uma função assíncrona, né, que ela utiliza o método do System Information para me retornar informações da minha bateria, né? E eu exporto esse arquivo para que eu possa utilizar ele, beleza? Feito a exportação da função, tá? O próximo passo agora é você importar essa função dentro do arquivo main.js da sua aplicação, tá? Então, eu vou abrir aqui o nosso arquivo main.js, né? E perceba que eu já tenho aqui importado o meu módulo, né? Que está aqui, né? Puxando a minha função, né? Como eu só tenho uma função dentro desse módulo aí, né? Essa aqui é a forma como você pode estar fazendo a importação dessa função, ok? Antes da gente continuar, vocês precisam entender que o Electron.js tem dois processos diferentes, tá? O primeiro processo se chama main process e o segundo processo se chama render process. São dois processos diferentes que têm que se comunicar na nossa aplicação. Um, que é o main process, cuida da janela e dos recursos principais da nossa aplicação, e o render process, ele é como navegador, que cuida da parte de exibir a interface para o usuário. Como eu disse, esses dois processos diferentes têm que se comunicar um com o outro. E como eles se comunicam? Eles se comunicam através do IPC. Afinal de contas, o que é o IPC? IPC, ou Inter-Process Communication, é como um telefone. Ele atua permitindo que o nosso processo principal se comunique com o nosso processo de renderização. Nós temos algumas limitações quando utilizamos o módulo IPC main do Electron.js para a transmissão de dados, né? Basicamente, só é permitido transmitir strings, números booleanos, arrays e objetos, ok?
não é permitido a gente transmitir função, instâncias de classes ou recursos do DOM para o processo de renderização. Feito a importação da nossa função no nosso arquivo main.js, o próximo passo é importar o módulo ipcmain do Electron.js. Feito a importação do módulo ipcmain do Electron.js, o próximo passo agora é a gente criar um canal de comunicação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando um método do ipcmain, que é o método handle, que ele vai criar um canal de comunicação. Estou nomeando esse canal como get-cpu-info. Toda vez que esse canal for chamado, esse canal vai executar alguma coisa. Neste caso, o que ele vai executar é a nossa função get-cpu-info. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas não é muito mais fácil fazer conforme a gente estava fazendo antes? Fazer o require no arquivo e chamar esse arquivo no index.html? É verdade, é muito mais fácil. Porém, esse é o processo correto a ser feito, pois ele garante para a gente uma comunicação segura entre o nosso processo principal e nosso processo de renderização, certo? Então essa é a forma segura de você transmitir esses dados, né, para o processo de renderização, pois você transmite de uma forma controlada essas informações. Depois de criado o nosso canal de comunicação, o próximo passo é a gente acessar o nosso arquivo preload.js da nossa aplicação. Acessando o nosso arquivo preload.js, nós temos mais uma etapa a ser feita. Nós temos que importar o context bridge do Electron.js. O que esse módulo vai fazer? Ele vai expor o nosso canal de comunicação para o nosso processo de renderização. Ou seja, além de nós termos que criar o canal de comunicação, nós temos que expor esse canal para o processo de renderização. Então, feito a exposição das nossas funções dentro do nosso arquivo preload.js, basta agora que a gente acesse a nossa função no nosso processo de renderização. Então, eu tenho aqui o meu arquivo teste.js, por exemplo, e o que eu vou fazer agora é criar uma função colocada aqui, ó, print, o nome da função vai ser print, vou criar uma função anônima aqui, que vai ser uma função assíncrona, certo? Essa função assíncrona, basicamente, o que ela vai fazer agora, ela vai receber uma resposta. Nesse caso, a resposta que ela vai receber vai ser as informações do nosso CPU. Então, como eu vou acessar aquela função que a gente deixou exposta aqui no preload, o que a gente tem que fazer? A gente vai chamar window.system, tá? System info, tá? É o nome que a gente deixou exposto aqui, o nome da nossa ponte, desculpa, system info. Então eu pego esse nome, verifico aqui se está certo, se eu só jogar aqui, tá certo. Ponto get cpu info, tá? Dois pontos, console.log resp, tá? Chamo aqui. Eu só confirmar se isso aqui está correto, get cpu info, get cpu info, isso mesmo, beleza? Salvei, eu consigo chamar agora esse arquivo aqui no meu processo de renderização sem erro nenhum. Então, se eu chamar aqui, ó, crc tá ponto barra teste.js, que é onde o meu arquivo tá? Ele tá nesse caminho aqui. Salvar e dar um refresh na minha aplicação. Perceba que eu já tenho aqui disponível as informações do meu CPU, tá? Aqui, ó, as informações do meu CPU disponível. Então, essa é a forma correta de você transmitir dados, que vem do módulo Node.js, tá? Para o nosso processo de renderização, tá? Então é isso, galera, tá? Essa é a forma correta da gente utilizar módulos Node.js na nossa aplicação em Electron.js, tá? Então nós temos que fazer esse processo de importação dentro de um arquivo. Esse arquivo ele tem que ser exportado para o nosso main.js. Depois do main.js a gente vai passar para o preload.js, Só que vocês viram que a gente tem uma certa limitação ali, que nós só podemos passar dados como string, números, booleanos, arrays e objetos,
né? Nós não podemos passar classes, não podemos passar recursos de DOM e nem funções, certo? Então é isso, galera. Se vocês assistiram até aqui, eu só tenho a agradecer a vocês. Se vocês tiverem algum feedback para poder passar, pode deixar aqui nos comentários. E se esse vídeo ajudou vocês, ou vocês conhecem alguém que tem interesse em saber essa informação e puder compartilhar o meu vídeo, tamo junto, valeu e obrigado.